Direito tributário. Imunidades tributárias. Imunidade é a norma que afasta o tributo. O que justifica esse afastamento é o vetor axiológico da norma, como, por exemplo, a liberdade religiosa. Nem mesmo emenda constitucional pode modificar imunidade tributária. O artigo que cuida da imunidade tributária é o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Dispõe o artigo: sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre: a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros; a linha B, templos de qualquer culto; a linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E a linha E, que foi incluída pela Emenda Constitucional número 75 de 2013, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Essa é a chamada imunidade recíproca. O elemento axiológico dessa imunidade é o federalismo de cooperação e também a ausência de capacidade contributiva, porque não pode-se dizer que o patrimônio da União é da União, é patrimônio do povo, é patrimônio nosso, então ela não teria capacidade contributiva. Outro fundamento para essa imunidade é que não existe hierarquia e poder de sujeição entre os entes. Ou seja, não existe hierarquia entre União, Estados, municípios. Não tem nenhum poder de sujeição entre eles. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os Correios, a Infraero e a Caerd desempenham função típica de Estado. Portanto, eles também têm essa imunidade tributária, porque, em regra, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não têm essa imunidade tributária, só que o STF abriu uma exceção para incluir nessa imunidade os Correios, a Infraero e a Caerd. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre: a linha B, templos de qualquer culto. O vetor axiológico dessa linha é a liberdade religiosa. Então essa linha afasta imposto de renda, IPTU, IPVA e ITBI dos templos de qualquer culto. Se, por exemplo, a igreja ganhar dinheiro, por exemplo, alugando ou através do estacionamento ou venda de produtos sacros no local, e reverter esse dinheiro para fins religiosos, também tem imunidade para essa renda. No caso da igreja ser inquilina, ou seja, ela alugar um lugar para ser o seu templo de qualquer culto, não há imunidade. Por quê? Porque o sujeito passivo do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, é o proprietário do imóvel e não o locatário. E no caso, o proprietário não é a igreja, o proprietário é o locador e a igreja é a inquilina. Então não haverá essa imunidade no caso da igreja ser inquilina.
Segundo o STF, também não há imunidade para as lojas maçônicas. Então, a maçonaria não tem essa imunidade, porque não seria uma religião, seria uma filosofia. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre, a linha C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. O vetor axiológico dessa alínea, dessa imunidade, é, no caso dos partidos políticos, a liberdade política, pois o pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. No caso das entidades sindicais, o valor axiológico é a liberdade sindical, que é a possibilidade de uma organização proteger os direitos dos trabalhadores, que são hipossuficientes. No caso das assistências sociais, das instituições de assistência social, o valor axiológico é o valor da filantropia. E no caso das instituições de educação, é a própria educação. É importante ressaltar que esse artigo ele não é autoaplicável. Por quê? Porque ele depende de incremento de lei complementar. No final da linha, a lei diz, atendidos os requisitos da lei. No caso, seria uma lei complementar, que é o CTN, Código Tributário Nacional. Quem vai trazer esses requisitos que são necessários para a aplicação dessa linha é o artigo 14 do Código Tributário Nacional. E são os seguintes os requisitos para a aplicação dessa linha. Inciso 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Inciso 2. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Inciso 3. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, são condições para essa imunidade não ter distribuição de lucro, não ter distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou renda. Não quer dizer que essas entidades não possam ter lucro, elas podem, mas não podem distribuir o lucro. Não pode ter remessa de dinheiro para o exterior, mas, por exemplo, uma instituição de educação, ela pode enviar um professor para fazer mestrado no exterior? Pode, mas não pode ter remessa do dinheiro para o exterior. E deve ter a contabilidade em dia, ou seja, essa imunidade mantém a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária acessória. É importante também ressaltar que o sindicato patronal, ele continua pagando impostos. Essa imunidade é apenas para o sindicato dos trabalhadores. O sindicato patronal, ele continua pagando impostos, porque é para a proteção dos hipossuficientes. As entidades do Sistema S, SESC, SENAI, SENAC, podem ser enquadradas como entidades de assistência social. Logo, terão imunidade dos impostos, desde que cumpram o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Súmula 730 do STF, Supremo Tribunal Federal. A imunidade tributária conferida à instituição de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Ou seja, os fundos de pensão, desde que a contribuição seja bancada integralmente pelo empregador,
A Previdência Social privada também vai ter a imunidade da linha C. Ainda, súmula 724, também do STF, Supremo Tribunal Federal. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Ou seja, se por exemplo uma dessas entidades tem um imóvel e loca para outra pessoa, a pessoa não está fazendo nenhuma dessas atividades, é outro fim, só que o valor que ela recebe de aluguéis ela aplica para a atividade essencial, a propriedade ela vai continuar imune ao IPTU. Essa súmula 724 do STF aplica-se por analogia também às igrejas, ou seja, se a igreja aluga um imóvel para outra pessoa e aplica o dinheiro do aluguel para os fins religiosos, para os fins daquela igreja, continua imune aquele imóvel do IPTU. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre a linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Trata-se de uma imunidade objetiva, que protege bens. Não terá incidência ICMS, II, IPI e ISS, porém continua incidindo ITBI, IPTU, IPVA e IR. O valor axiológico que quer se proteger com essa imunidade é a difusão do conhecimento, da cultura, o acesso à informação e a liberdade de expressão. É interessante ressaltar que lista telefônica e álbum de figurinhas também são imunes nessa linha. A justificativa disso é a utilidade social do bem. Para determinar se um conteúdo vai ou não ser, se um livro, alguma revista vai ou não ser imune, o que determina é o conteúdo. Se o conteúdo é relevante, é imune, se não, não é imune. Então, por exemplo, revista pornográfica não é imune. Agora, lista telefônica, álbum de figurinha, livros são imunes. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre a linha E, que foi incluída com a Emenda Constitucional número 75, de 15 de outubro de 2013. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Então, essa linha ela vem para proteger a imunidade musical. Então, tanto CD quanto DVDs de brasileiros é protegido por essa linha E, ou seja, não podem ser cobrados impostos para eles, exceto quando na etapa de replicação. É importante ressaltar que o suporte físico vazio, ou seja, o CD vazio, o DVD vazio, não é imune, então ele recebe tributação normal.